Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será de História, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, grupo 6, página 415, Patrimônio da Humanidade. Nós vamos pegar a página 415, Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Alguns bens naturais têm um valor que ultrapassa as barreiras nacionais, tornando-se importantes para a humanidade em geral. Eles são, portanto, considerados patrimônios da humanidade. Então, o que é patrimônio da humanidade? É quando aquele bem, um teatro, um museu, uma estátua, como a Estátua da Liberdade, por exemplo, o Cristo Redentor, eles não podem mais ser destruídos. Eles foram tombados como patrimônio histórico da humanidade. Eles viram pontos turísticos, então eles podem ser restaurados, eles podem ser reconstituídos, mas eles não podem ser destruídos. O órgão responsável pela proteção desse tipo de patrimônio é a Unesco, órgão ligado à Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1972, a Unesco aprovou a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, com o objetivo de relacionar e proteger os locais culturais e naturais considerados de grande valor universal em todo o mundo. Ah, professora, no Brasil existem alguns? Existem. Por exemplo, as Cataratas do Iguaçu é um patrimônio natural. Foi tombado pela Unesco como patrimônio natural cultural da humanidade. Então, todo aquele ambiente das cataratas, que fica lá no sul do Brasil, ele é preservado. O Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a mesma coisa. O Pão de Açúcar é natural. O Cristo Redentor foi construído, ele é cultural. Mas ele não pode mais ser destruído. Tornou-se um ponto, um patrimônio cultural, foi tombado como patrimônio. Entre os patrimônios materiais da humanidade, temos os patrimônios cultural mundial e patrimônio natural mundial. Veja a seguir a definição da Unesco para cada um deles. Patrimônio cultural mundial é composto por monumentos, grupos, edifícios, sítios que tenham um excepcional e universal valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Então, é aquilo que é construído, a Estátua da Liberdade, que eu acabei de falar para vocês, o Cristo Redentor e assim por diante. Patrimônio natural mundial. Patrimônio natural mundial significa os fenômenos físicos, biológicos, geológicos excepcionais, atos de espécie, animais, vegetais ameaçados e áreas que tenham valor científico, de conservação ou estético, excepcionalmente e universal. Por exemplo, um patrimônio natural no Brasil, as Cataratas do Iguaçu, que eu acabei de falar para vocês. Aqui, onde nasce o Rio São Francisco, a Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, em Minas Gerais, também é um patrimônio natural. Antropológico quer dizer relativo à ciência que estuda o ser humano. Estético, estudo que faz o belo. Etnológico, relativo à ciência e fatos documentários. E geológico, relativo ao estudo de origem histórica da vida. Viram da página, nós temos aqui algumas figuras. Nós temos alguns exemplos de tipos de patrimônio. A cidade histórica de Ouro Preto é o primeiro desenho. Em Minas Gerais, no Brasil, é considerado patrimônio cultural da humanidade desde 1980. Sua importância está nas construções coloniais, como casarões, igrejas, pontes, chafarizes, que contam a história da cidade de Ouro Preto, principalmente do centro urbano, durante o período de mineração nos séculos 17 e 18. Então, Ouro Preto, professora, essa parte da cidade que foi tombada como patrimônio, pode ser destruída? Podem ser feitas construções novas, edifícios novos? Não pode. Pode ser reformado, mas tudo fica como está. Vai ser restaurado. Fica tudo com as características originais. A segunda figura, as grutas de Longmen, na província de Henan, na China. São formadas por 2.345 grutas que se estendem por 1 quilômetro. Elas foram construídas durante as dinastias de Rei do Norte e Tang, de 316 a 907 d.C., e possuem mais de 100.000 estátuas de Budas.
Professora, pode ser destruídas? Não, não pode, só vão ser reformadas e preservadas. Foram tombadas como patrimônio histórico da humanidade. A terceira, que eu já falei para vocês na aula, Parque Nacional do Iguaçu. Abriga as famosas Cataratas do Iguaçu, ao fundo do Paraná, no Brasil, que se estende por cerca de 2.700 metros, além do remanescente da floresta tropical, que é rica na fauna e na flora. Junto com o Parque Nacional de Iguaçu, da Argentina, trata-se de área de conservação ambiental, considerada patrimônio mundial natural desde 1986. Então, uma parte fica no Paraná, no sul, e uma parte na Argentina, e é um patrimônio mundial. Pode ser destruído? Não. Tudo vai ser preservado e, se precisar, vai ser reconstruído com as características originais. E a última figura, a Costa Jurássica, no Reino Unido, na Inglaterra. Abriga parifáticos de períodos Triássicos, Jurássicos, Cretáceos, ou seja, sua formação vem de cerca de 185 milhões de anos da história geológica, sendo assim importante instrumento para o estudo da história da Terra. É considerado patrimônio natural também da humanidade desde 2001. Então, mostra aqui, né, as fontes naturais, esses dois últimos são naturais e esses dois culturais, porque foram construídos pelo homem. Então, naturais, quando tem parte da natureza, os elementos da natureza, e culturais, quando aparece a mão do homem, né? Virando a página 417, Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Nesse grupo hoje, pessoal, nós vamos estudar somente o imaterial, que é aquele que se torna patrimônio cultural, que é tombado como patrimônio histórico, mas nós não podemos pegar, né? Material, a camisa, por exemplo, eu posso pegar, a apostila eu posso pegar, né? Uma dança, eu posso até dançar, mas eu não posso pegar, né? Uma música, eu vou ouvir, mas eu não posso pegar. Então é tombado como patrimônio, mas eu não posso pegar. Então hoje nós vamos ver o patrimônio cultural imaterial. Na próxima aula, nós veremos o patrimônio cultural material, tá? Porque às vezes hoje acaba a aula e vocês ficam assim no vácuo, mas não falamos o material, porque vai ficar para a próxima aula, tá? Então acompanha aí, Tia Rosa. De acordo com a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, realizada pela Unesco na cidade de Paris, na França, em outubro de 2003, e ratificada pelo Brasil em 2006, o patrimônio cultural imaterial é composto pelas práticas, representações, então são todas as coisas que nós não podemos pegar. Práticas, representações, expressões, conhecimentos técnicos, junto com instrumentos, objetos, artefatos, lugares culturais, que eles são associados a comunidades, grupos, alguns casos de indivíduos que reconheçam como integrantes do patrimônio cultural. Esse patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de um ambiente, de sua interação com a natureza, de sua história, gerando um sentimento de identidade, de continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Então, por exemplo, quando nós vemos uma roda de capoeira, é um patrimônio, né, cultural e material, porque nós podemos gingar capoeira, podemos dançar, podemos cantar a música, mas nós não podemos pegar. Assim como o patrimônio material, o patrimônio imaterial da humanidade tem um significado importante para diversas pessoas e sua proteção garante às gerações futuras as possibilidades de conhecer e continuar as suas tradições. Para a Unesco, portanto, essa característica de patrimônio manifesta-se nos campos de tradições, expressões orais, incluindo idiomas, como veículos, patrimônio cultural e material. Nas expressões artísticas, nas práticas sociais, nos rituais, nos atos festivos, nos conhecimentos, nas práticas relacionadas à natureza e no universo e nas técnicas de artesanato, como fazer no artesanato. Nós estamos vendo aí duas figuras, a A e a B, são duas figuras que representam o patrimônio imaterial. A primeira, artistas dançando tango na rua da cidade de Buenos Aires, na Argentina. O tango é considerado patrimônio cultural imaterial, né, desde 2009.
E na B nós estamos vendo o processo de fabricação, o como fazer no Molaria, né, de Pisalhões, em Portugal, e como é declarado como patrimônio também cultural e imaterial. O como fazer, né, do artesanato em Portugal. Virando a página, nós temos aí as atividades da 218. A atividade 1 vocês não irão realizar. Na página 418, vocês vão realizar a atividade 2. Na página 418, a atividade 1 não é para realizar. Vocês vão realizar a atividade 2. Na página 419, vocês vão realizar as atividades 3 e 4. Na verdade, as atividades são curtas nesse trecho, né? Na página 419, atividade 4, com as letras do quadro a seguir, forme o nome de 3 patrimônios da humanidade que você conheceu nessa atividade. Então, vocês vão pensar aí, né, algumas coisas e vão formar o nome de alguns patrimônios. Bom trabalho a todos e até daqui a pouco para a aula online.